Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o cinema como espelho deformante da vida social. Deformante nesse sentido não quer dizer que ele distorce, quer dizer que ele modifica. O cinema aqui não é visto como um mero reflexo da realidade. O cinema não é apenas uma representação, né? Ele não capta a realidade tal como ela é e tenta transmiti-la em toda a sua originalidade. O cinema sabe que ele é capaz de registrar uma dada realidade, mas ele faz isso como um recorte dessa realidade. Nesse sentido, ele é deformante. Ele modifica pela própria forma como ele captura a realidade. Ele captura, por exemplo, por meio de lentes, tecnologia de lentes, de filtros de imagem, de uma direção de fotografia, uma direção de arte. Então, já de cara podemos dizer que ele torna qualquer realidade melhor, mais bonita do que ela é. Quem já não viu uma cena de filme brasileiro, de lugares conhecidos, que a gente vê num determinado formato, né? Por exemplo, numa reportagem na televisão, e depois você vê aquilo num filme, e no filme está sempre melhor porque o tratamento estético é mais apurado. Por quê? Porque ele precisa ser transformado em um espetáculo, em um produto com um poder de atração muito, muito grande, muito forte, né? Que possa ser atraente para públicos amplos. Então, essa estética, ela já é deformante. E não é necessariamente, como eu disse, no sentido negativo, mas o cinema, então, ele é uma representação mediada da realidade social. Ele é uma mediação, e é uma mediação tecnológica, é uma mediação estética. Então ele cria todo um estilo, todo um glamour, né, em cima de um cenário ou de uma realidade que, olhada com os nossos olhos, de forma cotidiana, ela não é nem um pouco atraente, inclusive ela é banal, muitas vezes tediosa, né, entediante. Então essa representação mediada é porque o cinema também ele não consegue capturar toda a sociedade na sua complexidade. Então ele precisa fazer um recorte de um dado lugar, de uma dada época, de determinados personagens que vivem ali, que vão ser os protagonistas. Então, na realidade social real, vamos dizer assim, não existe protagonista e coadjuvante. Mas no cinema você precisa focar em 2 ou 3 personagens ali como protagonistas e os demais como coadjuvante para história, digamos, ter ali um foco, né, uma densidade, uma ideia de princípio, meio e fim, né, com poder narrativo. A deformidade nesse caso, então, ela não é um erro, ela é um recurso expressivo. É uma forma como o cinema capta algo, nesse caso a realidade social, e ele transforma isso, ele modifica porque ele mostra a sua maneira, a sua forma, que é uma forma muito específica, é uma forma artística. Ele traz elementos de várias artes, ele traz, como já vimos, contribuições de outros artistas dentro do próprio cinema, ele traz mecanismos expressivos de formas narrativas muito mais antigas do que o próprio cinema. Então ele incorpora tudo isso para transmitir, para captar e depois transmitir para o seu público, para o seu espectador, essa dada realidade. Então isso é um recurso expressivo. Lembrando sempre que o cinema ele é uma linguagem, e linguagem é expressiva, linguagem é normativa, linguagem é algo estruturante. Então ele condensa essa realidade social por meio desses mecanismos dos quais ele é dotado e pelos quais ele se constitui como arte e depois é capaz de constituir o filme como seu produto principal. É um recurso expressivo que muitas vezes lança a mão do exagero. Vamos pegar, por exemplo, o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Ele mostra, a rigor, a realidade do proletário, do trabalhador de fábrica.
aquele indivíduo que está sendo ali subsumido, esmagado pela linha de produção, está sendo alienado ali da forma clássica da teoria do Marx, né? Em todo aquele formato e com toda a sua dramaticidade. Então, como o Charles Chaplin tinha a intenção de fazer um filme de comédia, ele precisa exagerar em algumas coisas. E é esse exagero que acaba, digamos, criando o tom cômico da obra. Então, é um exagero como forma de expressão. Às vezes, é um mecanismo de simplificação, porque, vamos supor, se a gente for pensar as estruturas do sistema capitalista, as estruturas do sistema capitalista que se reverberam nos mecanismos da Bolsa de Valores de Manhattan, isso é muito complexo para um cidadão, para uma pessoa comum. Então o cinema precisa, às vezes, simplificar. Ele precisa tratar de personagens específicos, num contexto específico, falando sobre a ambição. Daí a gente tem, por exemplo, o filme Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme. Não quer dizer que o filme em si seja simples, mas com certeza ele é mais simples do que toda aquela parafernália, do que toda aquela... todo aquele jargão técnico que permeia todo o ambiente, aquela atmosfera da Bolsa de Valor e do mecanismo todo de Wall Street. Então ali você tem algo muito complexo sendo ali filtrado, simplificado, para que o cidadão comum, para qualquer pessoa, vamos dizer assim, possa acessar um pouco daquele mundo, como a gente vê também em O Lobo de Wall Street. Então tem ali também exageros, né, nos personagens, que em alguns momentos são até caricaturais, mas há uma simplificação daquele estilo de vida para que ele possa ser acessado, de certa forma vivenciado na figura dos personagens, e isso passa por identificação do espectador, e tudo isso vai sendo condensado, né? Então é um mundo enorme, é um mundo complexo, porém ele é condensado para essa experiência ali de 1h30, 2 horas, que o espectador vai estar diante da tela. A gente tem um outro filme também, Cleo, das 5 às 7, que mostra uma mulher chamada Cleo, que nesse período de 2 horas, ela vive todo um drama existencial, porque ela está diante da angústia de ter um diagnóstico, e ela fez exames, e ela acha que vai ter um diagnóstico negativo de câncer, por exemplo, e que ela vai morrer. Então, essa angústia que ela vivencia em 2 horas são condensadas ali. A vida dela inteira passa em perspectiva, como a gente diz, né? A nossa vida passa diante dos nossos olhos quando a gente se vê diante da morte, na iminência da morte. Então, na cabeça dela, ela está na iminência da morte. E isso condensa a vida dela inteira nessas 2 horas de angústia, enquanto ela espera pelo diagnóstico. Bom, então, muitas vezes o cinema, ele traz a vida cotidiana e ele transforma isso numa narrativa. Narrativa, entendendo algo condensado para um produto filme, né? E também contado de uma forma tradicional ali, com começo, meio e fim, com toda aquela expectativa desse fim. Por quê? Porque a vida cotidiana, ela pode ser bastante entediante. Ela, digamos, vivenciada na realidade, o cotidiano ele é bem entediante, ele é bem chato, para dizer bem claramente. Porém, todos nós já vimos filmes que representam aspectos do cotidiano, mas o modo como foi gravado e a forma como foi contada, isso altera tudo. Isso torna o cotidiano outra coisa. Isso faz dele algo fantástico, algo sensacional. Porque nesse sentido, o cinema, ele é, digamos, um exercício de atenção, mas ele, por exemplo, quando ele dá um close, ou um super close em um personagem, a gente não tem isso no dia a dia. Quando ele faz um flashback, quando ele, digamos, mostra algo em câmera lenta, ou quando essa imagem vem toda adensada com uma trilha sonora
dramática, uma trilha profunda, tudo isso é o cotidiano, mas já completamente transformado pelos elementos da narrativa, pelo potencial artístico, pela estética do meio cinema. Então, o cotidiano ali, ele é ressignificado. Nesse momento é que o espectador, ele vai ser convidado a pensar e repensar. Isso significa refletir, né? É pensar novamente sobre algo que ele vivencia todos os dias. Então, voltando ao exemplo do Chaplin, muitas pessoas vão ao cinema e vão ver, né, ou vão assistir no streaming, né, o filme Tempos Modernos, e muitas vezes aquela pessoa trabalha numa fábrica, numa linha de produção. E ele vai rir daquele personagem, de certa forma ele está rindo de si mesmo, mas ele vai ser levado a perceber algumas relações dentro daquela dinâmica de trabalho que ele nunca tinha tentado. Essa é a função do cinema, foi essa a intenção de Chaplin quando ele fez o filme, né? Mostrar para as pessoas que trabalham e estão ali acostumadas com aquela realidade, até de certa forma anestesiadas, todos os elementos que estão envolvidos, dos quais ele nem se dá conta, ele nem percebe. Essa é a magia, beleza do cinema, né? Então, esse real, ele é filtrado por essa linguagem estética. Ele é carregado por todo esse arsenal de técnicas, de tendências, de filtros, até de teorias que permeiam o meio cinema. Claro que tudo isso é pensado, tudo isso é programado por quem produz, e quando o espectador do outro lado, né, da tela, ele consome finalmente esse produto final, nem sempre ele atenta para tudo. Por isso que é importante rever os filmes, reler os livros, para entender e perceber esses detalhes. Primeiro percebê-los, depois entendê-los, né? Necessariamente nessa ordem. Não só 2 vezes, quanto for necessário. Inclusive porque muitos filmes e muitos livros, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu revejo ou releio, mais elementos ele me fornece e propicia, possibilita que eu entenda plenamente. Então esse entendimento, esse aprendizado depende dessa releitura. Só assim o cinema ele vai se configurar muito mais do que um reflexo da realidade. Ele vai de fato se constituir como uma construção ou uma reconstrução. Ele pega a realidade e toma-a como base e reconstrói algo sobre ela, né? Acima dela, e nos devolve essa realidade transformada. É uma construção que conta com vários elementos que vão ser agregados a essa imagem. Então, uma imagem enriquecida, é uma imagem tecnologicamente modificada, como se pode dizer, né? E aí ela de fato nos captura, nos capta, nos conquista, nos seduz por todo esse arsenal de elementos que ela acaba incorporando. Sendo assim, o cinema não está tanto preocupado em mostrar o mundo como ele é, mas mostrar o mundo como ele é sentido. Por isso que precisa de uma narrativa, por isso que precisa de personagens vivenciando coisas, se alegrando, sofrendo, realizando, se frustrando, porque esse sentimento dos personagens também vai fazer com que nós sintamos o mundo ou aquela realidade de uma forma diferente. Diferente do que a gente vivencia na prática. Aí a gente vai vivenciar ela por outros olhos, pelos olhos da câmera e depois pelos olhos dos personagens que estão ali apresentados na narrativa. Essa construção, então, ela é cheia de sentido, ela tem outros significados, ela é ativada pela sensibilidade, e a sensibilidade ela vai, digamos, fazer com que o pensamento seja desencadeado. Essa deformação, então, que é o propósito do vídeo, que o cinema promove, ela revela estruturas ocultas
ela revela outros elementos. Então, quando a gente fala de ambição em um filme, essa ambição começa num personagem, mas ele pode revelar os meandros de um mecanismo, por exemplo, do meio da mídia, né, de um conglomerado de mídia, de informação, como é o caso do filme que a gente vai analisar, e então ela parte de um personagem, mas mostra como a ambição se reverbera naquele meio, no meio ali corporativo, né, das grandes corporações, mas também mostra como isso reverbera na vida pessoal de um personagem, como isso afeta toda uma sociedade. Então esse personagem que vai sendo esmagado e reduzido à solidão, a um farrapo humano, e aquela sociedade que vai ficando à mercê desse monopólio das comunicações, sendo manipulada, sobretudo em termos do processo eleitoral, né? Quando o processo eleitoral se torna mais uma peça de mídia, de propaganda, de ideologia, né? Nesse sentido, o filme, então, ele é uma peça de interpretação social. Ele não quer mostrar o social, ele quer interpretar. Por quê? Porque qualquer filme traz uma tese. Qualquer filme propõe uma argumentação sobre aquela realidade que está sendo representada. Ele está tratando de um problema, por exemplo, eu falei da ambição, e que aí se reverbera, né, se reverte numa luta incessante por vencer dentro do sistema, por enriquecer, e às vezes a qualquer custo, passando por cima dos outros. Então, ele já está fazendo ali uma interpretação. Ele já está expondo uma tese, defendendo uma ideia sobre esse tema. A ambição é o tema, mas o que o filme fala sobre esse tema já é a sua tese, que vai ser defendida no decorrer da sua duração, né? Por isso que é importante que nós aprendamos aos poucos a ler o cinema para além do realismo imediato. Ler o cinema para além daquilo que está representado. E não só falar, o cinema me remete àquela realidade. Não, o raciocínio tem que ser aquela realidade que foi representada, agora essa representação me remete ao quê? Além daquilo que foi mostrado. Então, esse é o pensamento que se pode fazer e se deve fazer a partir do filme, a partir do meio cinema. Para fechar, então, a nossa reflexão, o filme é Cidadão Kane, do diretor Orson Welles, de 1941. Todo mundo que já viu esse filme, quem não viu claramente deveria, vai, digamos, entrar em contato com Charles Foster Kane, que é o personagem principal, e ali vocês vão ver um personagem atravessado pelo desejo de poder econômico, que depois transita para o desejo de poder político. E isso tudo dentro de um conglomerado de mídia e de capital simbólico. Então aquele personagem, ele é, digamos, a realização de uma sociedade, de um modelo de sociedade. Ele é um exemplar, mas que, digamos assim, na sua vida incorpora os valores do capitalismo da sociedade americana. Então toda a sua ascensão, toda a sua ruína e queda, elas são mostradas de forma muito dramática, muito bem filmada, com todos os recursos disponíveis à época, né? E esse filme é uma peça que resistiu muito bem ao tempo. Então, quando você assiste Cidadão Kane e depois você assiste O Lobo de Wall Street, você não vê diferença nenhuma. Aquele filme de 1941 não fica devendo nada a esse filme atual, né? Muito pelo contrário, ele foi a base do filme atual. Ele foi a medida e a forma que influenciou a produção atual. Isso claramente. O livro de referência é A Sociedade do Espetáculo, do francês Guy Debord, e de 1960, não lembro exatamente o ano,
né? Deve ser 65 por ali. Nesse filme, ou melhor, nesse livro, o Debord, ele faz esse diagnóstico da sociedade como um grande espetáculo, onde as pessoas estão performando o tempo todo, e essa sociedade, e aí ele está falando da sociedade do século XX em diante, que foi sendo mediada, pautada pelo poder da imagem. A imagem virou o Deus do século XX, a imagem da propaganda, a imagem da ideologia, a imagem dos esquemas políticos, a imagem do próprio cinema, né? Tudo a imagem como mediação central das relações sociais. E hoje, século XXI, 2026, isso para nós, né, ainda é mais presente. Então o Debord, ele estava de fato profetizando. Quando ele publicou esse livro, ele estava já prenunciando, fazendo um diagnóstico muito preciso do que a sociedade ainda se tornaria. Hoje a sociedade ainda é mais sociedade do espetáculo do que na época em que ele publicou o livro. Então, todos os displays, todas as imagens, todas as necessidades do indivíduo se transformar em foto, em vídeo, ou seja, em imagem, em áudio, visual, tudo isso mostra a dramaticidade e a atualidade dessa literatura. Então aqui para nós, né, Cidadão Kane, Sociedade do Espetáculo, mostrando esse espelho deformador da sociedade, da vida social. O cinema aproveitando esses elementos para mostrar e deformar essa realidade social, quiçá para produzir bom pensamento. Toda imagem deixa vestígios. Razão crítica é aprender a ler esses sinais.